apresentar Renato Dagnino. Renato escreve muitas coisas sobre tecnologia social, está bem envolvido em todos os aspectos do desenvolvimento da área. Renato. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que estão aqui. Para mim, realmente, eu fico muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade de discutir com pessoas que estão estudando esse tema, que estão trabalhando com esse tema, e que podem se tornar, esse grupo pode se tornar, eu diria, está se tornando, numa caixa de ressonância do pensamento novo sobre ciência e tecnologia no país. E nós estamos precisando muito desse pensamento novo, uma vez que a nossa política de ciência e tecnologia simplesmente está replicando algo que vem sendo feito desde os anos 50, pelo menos no Brasil e na América Latina, e que, ao contrário do que nós esperávamos, tem se acentuado nos dois governos, ou nos 3 períodos de governo, digamos, de esquerda, uma acentuada orientação neoliberal de favorecimento à pesquisa na empresa e, em consequência, a limitação desses valores que nós queremos que sejam contaminados, né, na nossa prática universitária, na linha do que o Lacey acabou de colocar. Eu tomei como guia para minha apresentação as provocações ou as sugestões que o Lacey me mandou por e-mail. E eu vou tentar seguir mais ou menos essas recomendações que ele fez, introduzindo os temas que me parecem necessários para chegar ao conceito de tecnologia social. Nós vamos ir bastante rápido, porque eu gostaria de não decepcioná-los no que diz respeito aos exemplos, à discussão mais, digamos, específica sobre o tema da tecnologia social. Mas, de qualquer forma, eu acho fundamental mostrar como a gente deriva o conceito e a prática na área de tecnologia social dessas colocações mais gerais que estão sendo feitas aqui, pelo que eu conheço da obra do Lacey e também pelo que ele sintetizou anteriormente. Então, o Lacey disse que os argumentos mais gerais, que a mainstream technology não é neutra, é bem conhecida de todos vocês. Justamente para dizer que, olha, não fala muito nisso porque todo mundo já sabe. No entanto, eu não vou respeitar exatamente essa recomendação dele e vou depois dizer por quê. E ele me disse, olha, seria de grande ajuda se você pudesse incluir alguma discussão sobre os valores ligados à tecnologia social. E isso realmente nós vamos fazer, porque esse é um tema fundamental, como o próprio Lacey já colocou nessa definição modificada de tecnologia social que ele apresentou. Incluindo o que é implicado na noção de inclusão social, que é um termo claramente polissêmico, né? Existe uma versão de inclusão social para o neodesenvolvimentismo, que lamentavelmente é o que hoje domina as políticas públicas no Brasil, e um outro conceito de inclusão social, okay, que é efetivamente a nossa proposta. E como esses valores incorporados com exemplos concretos, e quem são as pessoas e os movimentos, quem são os proponentes, quem é a base social de apoio, quais são os movimentos que propõem a ideia de tecnologia social. E também me sugeriu que falasse alguma coisa sobre os obstáculos ao crescimento desse movimento de tecnologia social, por que ele não está se desenvolvendo da forma como a gente esperava, apesar de, aparentemente, o contexto ser bastante favorável nos últimos 10 anos, ou dever ser bastante favorável, em função do ascenso do movimento de massas, de uma pressão cada vez maior por demandas de cidadania, etc., porque essa sociedade
que está germinando nesse momento da radicalização da democracia política e econômica no Brasil, não está rebatendo na política de ciência e tecnologia e, consequentemente, não está rebatendo naquilo que nós poderíamos fazer, principalmente na universidade, em termos da capacitação de pessoas com uma outra visão de ciência, com uma outra visão de tecnociência, e que pudessem, em consequência, se somar a esse processo de democratização política e econômica com uma mudança radical do que nós vamos chamar de plataforma cognitiva de lançamento dessa sociedade. Eu vou começar, então, enfatizando as diferenças desse nosso pensamento e trazer o que a gente conversa com os alunos, quando eles dizem, e de fato têm razão, me ensinaram que a tecnologia é a aplicação da ciência. A ciência é a verdade boa que avança para produzir mais, melhor, mais barato e beneficiar a sociedade. É esse o senso comum. E esse senso comum está tão arraigado que, frequentemente, mesmo pessoas críticas a essa visão, terminam caindo, de certa maneira, nessa conceituação. E que a ciência se faz na universidade, sem interesses, para depois, para mais tarde. E a tecnologia na empresa, para a inovação, no mercado e para agora. Essa caracterização é claramente rejeitada por vocês, por nós, não há muito o que discutir a esse respeito, e é importante mostrar como o conceito de tecnociência ele parte de uma negação a essa visão. Eu trouxe aqui um dos autores que eu primeiro li falando de tecnociência, que é um cubano, Jorge Núñez, onde ele diz: a ciência e a moderna tecnologia são inseparáveis. Em consequência, têm chegado a ser atividades quase indistinguíveis. A Revolução Científica do século XVII, a Revolução Industrial iniciada no século XVIII, foram processos relativamente independentes, diz ele. No entanto, a fecundação recíproca e sistemática entre ciência e tecnologia é, sobretudo, um fenômeno que se materializa a partir da segunda metade do século XX e se acentua notavelmente no século atual. É difícil saber a que se dedicam as pessoas que trabalham num laboratório de pesquisa e desenvolvimento de uma grande indústria, fazem ciência ou fazem tecnologia. Talvez simplesmente façam tecnociência, atividade onde os velhos limites são esmaecidos. A imagem da ciência como atividade de indivíduos isolados que buscam a verdade sem outros interesses que os cognitivos não coincide com a realidade social da ciência contemporânea. A ciência e tecnologia tem sido impulsionada pela busca da hegemonia mundial das grandes potências e das exigências de desenvolvimento industrial e das pautas de consumo que se produzem e se difundem a partir das sociedades que lideram os processos de modernização. Bom, até aí eu acho que também não há muito o que discordar, né? Não é uma visão muito elaborada, mas é uma visão que claramente procura analisar o que está ocorrendo, e o conceito de tecnociência aparece inicialmente como uma simples síntese da ciência e da tecnologia, que é, de certa forma, a vertente que nós vamos explorar logo em seguida para chegar até o conceito de tecnologia social que nós estamos propondo. Frente a essa visão, a visão que o Lacey nos traz é, claro, bastante mais sofisticada, avança em muitas direções que outras pessoas que tratam o tema da tecnociência não exploraram. Fala, então, o Lacey que a pesquisa tecnocientífica é um tipo de pesquisa científica. Chama atenção para o que está em amarelo, evidentemente, estou querendo chamar atenção, porque nós vamos, de certa forma, nos referir a isso. A pesquisa tecnocientífica é um tipo de pesquisa científica, que usa a tecnologia avançada para produzir instrumentos, objetos experimentais e novos objetos e estruturas que nos capacitam, e esse nós não somos nós, né? O nós, né? Eu diria, nem somos nós, né? É o establishment, né? Eu utilizaria ali a palavra capital, né? Que capacita o capital a produzir conhecimento sobre as novas possibilidades acerca do que nós, de novo, não é nós, é o capital,
podemos fazer com os horizontes da prática da indústria, da área médica, da inovação militar e, sobretudo, então, do crescimento econômico e da competição. Então, o que há de comum nessas duas grandes visões que eu estou caracterizando é uma rejeição ao neoliberalismo e, mais do que ao neoliberalismo, ao próprio capitalismo. E é por aí, mais ou menos, que eu vou entrar para chegar ao tema da tecnologia social, como eu já coloquei. De acordo com essas duas visões, a tecnociência seria uma síntese contemporânea, uma combinação da ciência com a tecnologia, promovida no marco do neoliberalismo e no âmbito das corporações transnacionais. 70% da pesquisa que se faz no mundo hoje se faz em empresas, desses 70% em multinacionais, 7 vezes 7, 49, a metade da pesquisa que se faz no mundo hoje se faz em corporações multinacionais. Não há também o que discordar em relação a essa observação, mas, parafraseando, enfim, Marx e outros autores, eu diria que, olha, uma coisa é aparência, a outra coisa é essência. E eu vou procurar justamente fazer uso dessa analogia para mostrar algumas coisas que me parecem ser mais do que algo que nós estamos vendo, nós estamos constatando, que é verdadeiro, não há dúvida nenhuma, a ideia dessa síntese, mas que, por trás disso, existe algo que essa própria situação não nos está deixando entrever. Essas interpretações podem significar um requiem à neutralidade da ciência, uma constatação de que a ciência teria sido, mais do que usada, agora, total e irremediavelmente capturada pelo capital. Quer dizer, a ideia do marxismo convencional de que as forças produtivas estariam sendo usadas pelo capital, que é do marxismo oficial, estaria sendo questionada no sentido de mostrar que há um processo de exacerbamento que faz com que hoje não se possa falar mais em usar, mas sim em capturar. Então, poderia ser um requiem à neutralidade da ciência, ou uma reivindicação de sua neutralidade, quando se diz que a ciência não pode ser reduzida à tecnociência. Quer dizer, então, um pouco com essa expressão, estaria se dizendo, não, uma coisa é a tecnociência, a outra coisa é a ciência. Existe uma pesquisa tecnocientífica, que é um tipo de pesquisa científica. De certa forma, então, reservando, né, a ideia de que é possível manter a ciência rejeitando a tecnociência. Eu vou procurar explicar um pouco melhor essa ideia. Qual é o meu argumento central? O conhecimento usado pelo homem para a produção de bens e serviços, e eu estou chamando isso de conhecimento para a produção de bens e serviços, CPBS, tá? Eu não vou falar em ciência e tecnologia, eu vou falar num conhecimento que o homem, desde sempre, desde que o homem é homem, usou para produzir coisas, seja individualmente, seja em grupo. Sempre foi uma combinação do que quer que queiramos denominar. Por exemplo, o que hoje chamamos de ciência e tecnologia, religião, observação empírica, crendices, instinto animal, etc. É interessante o que eu vi outro dia num documentário, uma garça, que é meio feinha, num parque, as pessoas vão dar comida, pão para as garças bonitas. E as garças comem, etc. E essa feinha fica lá, coitadinha, as outras não deixam ela chegar, porque ela é mais fraca que as outras. No entanto, um pãozinho chega perto dela. E ela pega esse pãozinho, mas ela não come o pãozinho. Ela deixa o pãozinho do lado, e quando ela vê que vem um peixe por perto, ela coloca o pão, e quando o peixe se aproxima, ela vai lá e pega o peixe. E esse documentário, acho que era da BBC, não me lembro, mostra uma série de situações onde sem nenhum, esse é que é importante, sem nenhum contato com o homem, sem nenhum treinamento, mostra que existe um instinto animal para usar conhecimento. Então eu queria chamar a atenção para que isso que nós chamamos de ciência e tecnologia, para a produção de bens e serviços,
poderia ser chamado de CPBS. Então, esse conhecimento atual, que é interpretado hoje, então, como uma combinação ou fusão característica do estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista, ou seja, a tecnociência, sempre existiu. Tá? Então, o meu argumento provocativo é: nós nunca deveríamos ter falado em ciência e tecnologia. E essa invenção, ciência de um lado e tecnologia de outro, é uma invenção justamente que faz parte da superestrutura ideológica do capitalismo para melhor obscurecer e legitimar, obscurecer realidades e legitimar a dominação. E eu lamento, mas eu estou usando, acho que nós estamos entre amigos e entre conhecedores, então eu vou falar meio cifrado, usando o marxês, para que a gente possa se entender mais rapidamente. Então, esse conhecimento foi empregado desde antes que fosse inventado o capitalismo. Isso é importante, quer dizer, o homem produz coisas, bens e serviços desde sempre, né? Individual ou coletivamente. A ciência e a tecnologia, desde que fosse inventado o capitalismo, a ciência e a tecnologia em processo de trabalho orientados a satisfazer os interesses de quem os controla. Quer dizer, para mim, a ideia de controle é fundamental. Existe um processo de trabalho que alguém está fazendo. Se eu controlo esse processo de trabalho, eu posso, então, agregar a esse processo de trabalho conhecimento, esse CPBS, desde que eu consiga usufruir, ou seja, capturar os resultados dessa mudança, de acordo com os meus interesses, de acordo com os meus valores. Tá? Então, a ideia de que esse conhecimento vai estar sempre sendo gerado em função de interesses e valores está aí colocada de maneira muito, muito clara, e nós vamos justamente resgatar essa ideia para formular o nosso conceito de tecnologia ou de tecnociência. O conceito de forças produtivas em Marx se assemelha ao que eu estou chamando de CPBS. O Marx não fala propriamente em ciência e tecnologia, ele fala no desenvolvimento das forças produtivas, nas relações sociais de produção, e evita, de certa forma, acho eu, digamos, disseminar a sua veia positivista para entender, pelo menos, essa particularidade do desenvolvimento da humanidade. Então, esse conceito se assemelha, o conceito de forças produtivas, eu assimilo à tecnociência, que não seria uma particularidade do neoliberalismo, nem mesmo do capitalismo, e por comodidade provocativa, eu o chamo, então, de tecnociência. Então, eu estou dizendo o seguinte: isso que está sendo chamado de tecnociência não é uma síntese contemporânea, isso sempre existiu, é esse CPBS, e eu agora, comodamente, vou me apropriar desse termo para dizer, olha, isso que hoje se chama tecnociência e que deveria ser chamado de conhecimento para a produção de bens e serviços, eu vou também chamar de tecnociência. Ao fazê-lo, eu estou assumindo um risco enorme, porque eu estou, de certa forma, tomando uma palavra que está sendo criticada, com toda a razão, pelo Lacey e por outros autores, e dizendo, não, eu vou me apropriar dessa palavra, com todo o risco que isso tem, vou fazer um deslizamento semântico e chamar essa palavra para o campo da esquerda. Né? Vou chamar de tecnociência qualquer conhecimento que sirva para a produção de bens e serviços. Mas a pergunta, por que no campo da esquerda a noção de forças produtivas cedeu o lugar à de ciência e tecnologia? Porque, de certa forma, eu acho que boa parte do problema que nós temos hoje, na política de ciência e tecnologia, na nossa universidade, na maneira como nós fazemos pesquisa, na nossa agenda de pesquisa, na nossa agenda de docência, se deve a essa separação. Então, eu me pergunto, por que o conceito de forças produtivas, a noção de forças produtivas, mesmo dentro da esquerda, deu lugar à noção de ciência e tecnologia? Tá? Porque bom, enfim, não quero... E por que a de conhecimento, antes da de tecnociência, não agrada à direita? Ou seja, por que a direita continua falando em ciência e tecnologia e não quer falar em tecnociência? Por quê? Porque a tecnociência está
contaminada por essa crítica. Então, eu me lembro de um... Bom, eu tenho sempre eu me lembro, mas eu não vou lembrar, porque senão demora muito tempo. Bom, e aí eu entraria em toda uma crítica ao marxismo oficial, ao marxismo ortodoxo, na linha do que faziam alguns autores na década de 70, alguns pensadores criticando o stalinismo, marxistas e trotskistas, que começam uma discussão muito grande, muito interessante, sobre a neutralidade, ou a não neutralidade, né, a questão da neutralidade e determinismo da ciência e tecnologia, discussão essa que ficou soterrada pela onda neoliberal. Uma onda soterrar é meio difícil, mas seja lá como for. E essa discussão ela ficou lá. Então, você tem Bettelheim, você tem André Gortz, você tem Benjamin Correa, alguns italianos, etc., que estavam justamente entendendo por que o socialismo real não estava chegando aonde queria, e diziam eles já naquela época que o problema, década de 70, década de 60, final da década de 60 inclusive, e é interessante observar como no mesmo momento, aqui na América Latina, a gente tem o Warszawski, dialogando sem saber, muito provavelmente sem saber, até onde eu conheço a história do Warszawski, ele não lia esse tipo de literatura, colocando então a ideia de que a degenerescência do socialismo real se deveria justamente ao fato de que Lenin se inspirou numa leitura possível de Marx, achando, e em consequência, eu vou tocar isso logo depois, importou tecnologia capitalista para construir o socialismo. Essa tecnologia segmentada e hierarquizada precisava de alguém que controlasse. Não havia, já na União Soviética, na década de 20, na nova política econômica, patrões para controlar essa tecnologia, se criou o burocrata. Aquela tecnologia de grande escala de produção nas empresas estatais, nas granjas estatais, etc. Essa tecnologia social, então, essa tecnologia capitalista passou a ser gerenciada pelo burocrata. O burocrata podia ser burro, podia ser burocrata, mas não era burro, né? Quando ele viu que ele dominava a base produtiva, ele passou a dominar toda a estrutura social, econômica e política da União Soviética. Hoje nós temos mais milionários em Moscou, por metro quadrado, do que em Manhattan. Essa crítica ela é retomada por Andrew Finberg já na década de 90, e ele vai, então, avançando nessa crítica, e é mais ou menos por esse caminho que eu situo a minha preocupação com tecnologia social. Na realidade, não vou falar também sobre isso, vamos continuar. A gente tem que se policiar, né? Porque... Bom, então eu digo, Marx se preocupou mais em entender como as forças produtivas estavam sendo usadas, e no seu âmbito, com o papel da força de trabalho, da energia humana, da força de trabalho, que era um componente dessa força produtiva, do que como elas são geradas. E aí eu acho que é um problema sério, né? E pior, deu a entender, talvez em função do momento em que analisou o capitalismo, que elas estavam sendo usadas pelo capital, mas que teriam um desenvolvimento linear e inexorável, tese do determinismo, condicionado por um contínuo processo civilizatório. Então, Marx, na sua obra, em determinados momentos, é claramente determinista, em outros momentos ele diz não, existe uma interação, né, entre relações sociais de produção e forças produtivas, e é plausível a ideia de que não exista propriamente neutralidade e determinismo. Deu a entender que o que se chama hoje de tecnociência poderia ser usado para a construção do socialismo, ou seja, a tese da neutralidade. Então, estou querendo mostrar que Lenin, seus seguidores, etc., eles não inventam o dogma da neutralidade e do determinismo, porque, de fato, uma leitura atenta da obra de Marx vai nos mostrar, e tem vários estudos sobre isso, o próprio Finberg colabora nesse sentido, mas, inclusive, teóricos da teoria da inovação
se preocuparam. Tem um artigo muito interessante, se não me engano, que é, não vou lembrar, do Nelson, que diz, pergunta, era Marx um determinista? Bom, e depois tem todo o pessoal da construção social da tecnologia e da construção social da ciência que nos permite entender e criticar esse tema. Voltando, então, Lenin, ao enfrentar-se com a necessidade de reconstrução material do território soviético, arrasado por uma guerra e pelo próprio processo revolucionário, e com o projeto de construção do socialismo, optou por, ou foi forçado a, importar a tecnociência capitalista. Ao fazê-lo, converteu aquilo que era uma leitura possível de Marx num dogma do marxismo. Ou seja, o dogma da neutralidade e do determinismo, que continua até a atualidade, aceito de forma praticamente consensual em todo o mundo pela esquerda. Então, eu acho que esse dogma é algo que precisa ser muito discutido no nosso âmbito de universidade e de política de ciência e tecnologia. A separação entre ciência e tecnologia era funcional aos interesses e coerentes com os valores da classe proprietária hegemônica. Agora eu estou olhando o outro lado, né? Por que essa classe dominante, a classe proprietária, os donos dos meios de produção, gostavam dessa separação? Dessa forma, a classe hegemônica podia sempre argumentar, frente à crítica, as implicações negativas da tecnologia, que desenvolvia e utilizava, que a ciência, ela sim, neutra, em que ela, tecnologia, se baseava, poderia evitá-las. Então, toda a discussão que ocorre, sobretudo na década de 60, nos Estados Unidos, mas também na Europa, a questão contra a guerra do Vietnã, contra o uso militar da energia nuclear, etc., etc., tudo isso eram problemas da tecnologia, não eram problemas da ciência. Tá? Então, o establishment, essa classe dominante, para ela, essa separação era muito cômoda, porque ela dizia, não, a ciência é neutra. O problema é que ela está sendo mal usada. Ela está sendo usada para o mal, mas ela pode ser usada para o bem, e mais do que isso, ela pode resolver todos os problemas da humanidade. Science, the Endless Frontier, é o título, né, do relatório Bush, lá dos anos 50, que comanda, né, orienta a política de ciência e tecnologia no mundo inteiro até pouco tempo atrás. Voltando, na etapa de construção do socialismo, deu-se a entender que o conhecimento científico é neutro, submetido a leis naturais. E eu coloco leis naturais porque era assim mesmo que a academia da União Soviética entendia a ciência, né? Algo que descobre, desvenda as leis naturais que estão na natureza. E que seu desenvolvimento linear e inexorável poderia materializar-se em formas de produção e serviços com eles coerentes. Então, a ideia é de que o socialismo, sim, poderia usar esse conhecimento. O mito da neutralidade e do determinismo se manteve porque o marxismo oficial aceitou, então, a separação entre ciência e tecnologia e relegou a um plano secundário o conceito de forças produtivas. Quer dizer, é interessante ver como o conceito de forças produtivas, que está em Marx e que é um conceito extremamente rico para poder analisar como funciona o capitalismo, ele foi sendo deixado de lado, né, na própria literatura dos autores marxistas. E não analisou como a tecnociência é produzida. Eu acho que aí há uma lacuna do pensamento marxista, lacuna essa explicável, quer dizer, por que não houve autores marxistas que se preocupassem com observar a maneira como o conhecimento é produzido. Então você nunca teve um Calon, um Latour ou coisa parecida que vai dentro do laboratório, né, marxista. Quer dizer, por quê? Aí eu apresento um outro conceito, né, o conceito do qual eu vou tirar o conceito de tecnologia social. Eu poderia dizer, em vez de tecnociência, tecnologia. E eu digo, a tecnociência é o resultado cognitivo da ação de um ator social.
Então, para mim é muito importante dizer que a tecnociência é obra humana e de um ator social. Então, é resultado cognitivo. Por quê? Porque são os atores sociais que têm interesses e valores. E são justamente os interesses e valores desses atores sociais que contaminam a sua produção cognitiva. Então, a tecnociência é o resultado cognitivo da ação de um ator social sobre um processo de trabalho. Precisa ter um processo de trabalho em marcha para haver a ideia de alguém atuar sobre ele, introduzindo nele algum conhecimento agregado, alguma tecnociência, enfim, algum conhecimento. Então, a tecnociência é o resultado cognitivo da ação de um ator social sobre um processo de trabalho que ele controla. Se ele não controla o processo de trabalho, como é que ele vai introduzir algum conhecimento nele? Então, a ideia de controle é fundamental. E como coloca sempre o marxismo nas relações sociais, né? Um processo de trabalho, evidentemente, é uma relação social que ele controla e que, em função das características do contexto socioeconômico, do acordo social e do próprio ambiente produtivo em que ele, ator social, atua, permite uma modificação no produto gerado, porque se não há modificação no produto gerado, não há por que o ator social mexer com aquele processo de trabalho. Ele só vai ser convidado, só vai ser estimulado a modificar um processo de trabalho se ele puder se apropriar do resultado físico, sobretudo físico, dessa ação de, podemos chamar assim, de inovar. Tá? E apropriada segundo o seu próprio interesse. Quer dizer, o interesse de se apropriar do resultado da introdução do conhecimento está presente desde o primeiro momento. E é o que desencadeia e catalisa esse processo. Vou ler novamente. A tecnociência é o resultado cognitivo de um ator social sobre um processo de trabalho que ele controla e que, em função das características do contexto socioeconômico, do acordo social e do ambiente produtivo em que ele atua, permite uma modificação no produto gerado, passível de ser apropriada segundo o seu interesse. E aí, para o Lacey eu traduzi para que ficasse, para que ele pudesse depois responder com mais propriedade à provocação que eu estou fazendo. Tecnociência, bom, não vou retraduzir para vocês. Tá? A partir desse conceito genérico, né, o que eu faço num dos trabalhos que inclusive eu sugeri que fosse lido pela pessoa que vai comentar, eu consigo, vamos dizer assim, chegar... A pilha não está aí. Chegar a caracterizar o que seria, segundo diferentes atores, produtor direto, coletivo de trabalhadores, senhor de escravos, comprador de força de trabalho, as características da tecnologia ou da tecnociência em função desses três ambientes, contexto socioeconômico, contrato social, ou seja, como o Estado legitima, por exemplo, a coerção física pelos proprietários no caso do escravismo, como o Estado legitima uma coerção ideológica pelo próprio Estado para garantir a exploração da classe trabalhadora pela classe proprietária, que tipo de controle se estabelece, que tipo de cooperação se encontra, então, em cada situação para cada ator. A forma de propriedade, evidentemente, é fundamental, a forma de propriedade dos meios de produção, coletiva, privada. Isso me permite, então, nesse trabalho, chegar até o conceito de tecnologia social. Por quê? Porque esse conceito de tecnologia social que está na praça, ele parte do conceito de que a tecnologia é a aplicação da ciência. Quer dizer, parte de uma visão neutra da ciência. E isso é justamente uma garantia de que ele não vai servir para muita coisa. Quer dizer, o que a gente faz nesse trabalho é reconceitualizar
né, a ideia de tecnociência, a noção de tecnociência, para poder, a partir dessa reconceitualização, propor um conceito de tecnologia social que seja efetivamente uma alavanca da inclusão social que nós estamos propondo. Vou passar, então, depois dessa longa introdução, mas que me parece importante para conceitualizar a coisa de uma forma mais precisa, a questão da inclusão social. Essa partezinha eu tirei de uma apresentação que eu fiz em outro momento, onde eu trabalho com esse tema da inclusão social, da exclusão social, dividindo a exposição em que políticas estão sendo implementadas para reduzi-la, no campo das políticas sociais propriamente ditas e no campo da política científica tecnológica. Então, nessa apresentação, eu faço esse contraponto sempre entre políticas sociais e política científica tecnológica, tratando, então, esses 5 pontos. Qual a dimensão, que políticas estão sendo implementadas para reduzi-la, quais os modelos a elas subjacentes, que isso é muito importante a gente entender, qual é a racionalidade que está sendo implementada, uma pergunta a respeito da eficácia desses modelos, onde a gente, então, traz toda a informação empírica sobre inclusão e exclusão social de um lado e sobre política científica tecnológica de outro, e, finalmente, a parte, depois da problemática, a solucionática, né, que modelos deveriam ser adotados, introduzindo aí o tema da tecnologia social. Evidentemente, eu não vou fazer essa apresentação toda. Se alguém tiver curiosidade em conhecer, a gente manda. Eu vou simplesmente pegar o que me permite caracterizar o que é exclusão social e o que seria inclusão social. Isso tudo vocês já sabem, somos um dos países mais iguais do mundo, mas essa exclusão pode ser, digamos, quantificada a partir dos dados censitários, né? Nós temos uma população em idade de trabalhar de 160 milhões, né? 160 milhões de brasileiros estão em idade de trabalhar. Desses 160 milhões, apenas 41 têm emprego formal, têm carteira assinada, né? O que significa que 120 milhões em idade de trabalhar não estão trabalhando no setor formal. E esse setor formal diminui dia a dia. É importante que se tenha isso em mente. Então, dos 160 milhões de brasileiros em idade ativa, 40 têm carteira assinada e somente 7 milhões estão na indústria manufatureira, que é o alvo, em grande medida, de tudo aquilo que nós falamos sobre ciência e tecnologia, é para esse setor da economia, essa indústria manufatureira, que hoje emprega menos do que as empregadas domésticas. Né? Nós temos no Brasil mais empregados domésticos e empregadas domésticas do que gente trabalhando na indústria manufatureira, e essa indústria está se reduzindo, né, a cada dia. Ou seja, 120 milhões de brasileiros, claro que é um pouco menos, aí tem gente que está estudando, gente os empresários, os fazendeiros, os comerciantes, os que trabalham por conta própria, etc., não estão propriamente marginalizados, mas são, talvez, candidatos à economia informal. Muito importante, quando se consegue gerar emprego formal, ele absorve apenas as pessoas que chegam... Perdão, ele não consegue nem absorver as que chegam no mercado de trabalho. Quer dizer, durante o governo Lula, o boom das commodities, o Bolsa Família, o aumento da Previdência, o aumento do salário mínimo, né, permitiu que se criasse 1,5 milhões de empregos formais por ano. Fernando Henrique saiu com 28 milhões, Lula deixou com 40. Palmas para esse governo. Só que nem isso é suficiente. Por quê? Porque é 1,5 milhão por ano, mas chegam, se você pegar 190 milhões, multiplicar por 1%, dá 1,9 milhões. Ou seja, 1,9 milhões de brasileiros estão chegando querendo emprego formal. Mas quando tudo dá certo,
a economia consegue gerar 1,5. Quer dizer, nós estamos em todo o mundo numa jobless growth economy, numa job loss growth economy, e no Brasil, além de tudo isso que acontece no mundo inteiro, temos uma série de problemas crônicos de subemprego, de subdesenvolvimento, etc, etc. O que nos faz dizer, claramente, que as políticas que estão sendo, as políticas que estão sendo implementadas, elas não vão, de fato, aumentar o emprego formal. Aí é uma história muito comprida, não vamos chegar a expor isso aqui, nem discutir isso aqui, imagino. Bom, quais são as políticas? O programa compensatório de Bolsa Família é o mais importante, e é interessante ver que ele representa apenas 0,4% do PIB, e eu faço aqui uma brincadeira, uma comparação, seria cômico se não fosse trágico, comparando o programa Bolsa Família com o programa Serviço da Dívida Pública. Quer dizer, número de famílias beneficiadas com Bolsa Família, que custa 0,4% do PIB, são 12 milhões de famílias. Todos os anos, o governo, dos 40% de imposto que ele arrecada, ele devolve a 20 mil famílias brasileiras que compraram títulos de dívida pública de 6% a 8% do PIB. Então, a nossa exclusão social, ela não é apenas determinada ou expressada naqueles dados que eu coloquei inicialmente, de como a renda é apropriada. Quer dizer, existe uma sucção, existe uma bomba, né, dentro do Estado de concentração de renda, né, onde nós temos 0,4% do PIB, né, para as famílias mais pobres, 12 milhões, e 6% a 8% do PIB para 20 mil famílias, que são as donas da mídia, da grande empresa e assim por diante. Bom, no plano da política de ciência e tecnologia, aí também é uma outra exposição, né? Eu poderia mostrar claramente como essa política não está dando resultado. Quer dizer, esse modelo, né? Obrigado, de que o conhecimento, para servir à sociedade, tem que passar pela empresa e pelo mercado, tem que ser comercializável. Aquilo que nós estamos chamando, junto com o Marcos, de inovacionismo, né, essa visão do inovacionismo, ela não está conduzindo aquilo que se esperava. Quer dizer, essa visão idílica de que a empresa inovadora vai gerar empregos bem pagos, produtos melhores e mais baratos, etc., desenvolvimento econômico e social, isso não está acontecendo. E eu vou simplesmente dar um dado, que talvez seja o mais impactante de todos os que a gente tem para mostrar, que é esse. No Brasil, entre 2006 e 2008, que é o último período das 10 fintechs, dos 10 anos de fintech, nós temos já 4 fintechs, então a gente pode ter uma série histórica bastante razoável para fazer comparações da evolução da política de ciência e tecnologia. Nesses últimos 3 anos de fintech, 2006 a 2008, foram formados no Brasil cerca de 90 mil mestres e doutores em ciências duras. Nos Estados Unidos, vocês sabem que a empresa norte-americana, apenas 1% do que ela gasta em pesquisa e desenvolvimento é contratado com a universidade. 99% ela faz ela mesma. O que mostra claramente que o resultado da pesquisa universitária não interessa às empresas. E isso desmonta um mito, esse simples dado da National Science Foundation e daquela, enfim, já tem que ser dito ao pessoal das incubadoras, da inovação, dos parques tecnológicos, olha, isso que vocês estão fazendo não é o que a empresa quer. Mesmo o ideal de empresa norte-americana, ela não contrata pesquisa com universidade ou com instituto de pesquisa. Ah, bom, então termina. Não termina por uma simples razão. 70% dos mestres e doutores que se formam em ciências duras nos Estados Unidos vão para a empresa privada fazer pesquisa. E por isso que ela é o que é.
Então, o que a empresa quer são pessoas que aprenderam a fazer pesquisa na universidade, subsidiada pelo Estado, é claro, porque custa muito caro, né? Formar um doutor né? Então, é isso que elas querem. 70% vai para fazer pesquisa nas empresas. Ora, esse modelo, ele tá sendo emulado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas o que acontece no Brasil? Em 3 anos, formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura. E a Pintec pergunta para as empresas quanto elas absorveram, quantos mestres e doutores elas absorveram. As 30 mil empresas inovadoras no Brasil absorveram, somadas, 68 pessoas. Tá? Quer dizer, 90 mil multiplicado por 70% nos Estados Unidos seriam 63 mil pessoas. Mas, claro, não é Estados Unidos, tudo bem, a gente entende. Mas o problema é que foram 68 mestres e doutores. Tá? E isso realmente dá uma ideia da ineficácia, e eu fico simplesmente nesse dado, dessa orientação da política de ciência e tecnologia para diminuir a exclusão social pela via da inovação empresarial. Quer dizer, a ideia de que não, a empresa vai se tornar mais produtiva, mais competitiva, vai gerar mais emprego, vai produzir mais barato, etc, etc. Por isso, nós temos que ter essa política para reduzir a exclusão social através da geração de emprego. Então, isso está mostrando que nem as políticas sociais, nem as políticas de ciência e tecnologia vão dar conta disso. Bom, passo para um outro ponto, destacando a questão dos valores. Queria, então, voltar àquele nosso conceito, antes de introduzir o conceito de tecnologia social, para chamar atenção, e vocês, por favor, substituam tecnologia por tecnociência, que dá no mesmo. Tá? Nosso conceito de tecnociência é diferente do usual, por quê? Se refere ao ator que modifica um processo de trabalho. Quer dizer, como simpático à teoria marxista, a gente não pode deixar de entender que tem um ser humano ali com interesses. Tem um ator social que atua, em segundo lugar, sobre um processo de trabalho. É o processo de trabalho que cria valor. Tá? É o processo de trabalho, de produção de bens e serviços que cria valor. Ele deixa claro que se o ator não o controla, no sentido técnico do ambiente produtivo, não poderá mudá-lo. Certo? Quer dizer, o processo de trabalho só pode ser mudado por quem controla, no sentido técnico. Né? Então, mostra que esse ator está no chão de fábrica num primeiro momento, sem dúvida. Ou está ele, ou está um preposto, né? Um engenheiro ou um capataz. Que se esse ator não puder se apropriar do resultado da modificação do produto gerado, segundo o seu próprio interesse, esta modificação não terá por que ocorrer, por mais interessante, nova, atrativa ou científica que ela seja. Então é muito interessante quando você observa os ciclos econômicos em qualquer economia capitalista, quando há alguma ameaça, quando o empresário sente alguma ameaça pela instabilidade política, eleição de alguém um pouco menos simpático aos empresários, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Reduzir o investimento. Certo? Eles param de investir. Por que eles param de investir? Porque está ameaçado o controle sobre o processo de trabalho. Quer dizer, investimento significa introdução de conhecimento no processo produtivo. Nenhum capitalista, nenhum empresário investe se ele não quer mudar a forma como está sendo produzida. Né? Se ele não quer introduzir alguma modificação, alguma tecnologia, alguma tecnociência. Então, é interessante colocar essas coisas que a gente observa na realidade dentro do nosso conceito de tecnociência. Esse conceito indica que o controle é facultado por um acordo social que legitima uma certa forma de propriedade. Tá? Então, a forma de propriedade ela é essencial para definir as características da tecnologia ou da tecnociência que vai ser produzida. Uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção vai produzir um tipo de tecnologia. A tecnologia social,
que é baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, vai produzir um outro tipo de tecnologia. Então isso para nós é muito claro, né? Por quê? Porque o nosso conceito de tecnociência explicita essa variável, propriedade dos meios de produção, coisa que evidentemente o conceito convencional não o faz. E que se elas estiverem ameaçadas, ainda que o ator siga controlando o processo de trabalho, ele não terá interesse em modificá-lo, é aquilo que eu acabei de falar a respeito do investimento das empresas. E que as características das mudanças dependem dessas variáveis que estão aqui colocadas. Então, a gente poderia dizer, olha, as características da tecnociência dependem da forma de propriedade, do contexto social, da maneira como se dá o controle e da maneira como se dá a cooperação no ambiente produtivo. E qualquer mudança, né, no tempo, né, qualquer mudança do T maiúsculo no tempo T minúsculo, vai ser uma combinação dessas mudanças nessas 4 variáveis que a gente apresenta, então, nesse quadro aqui. Tá? Então vejam que a gente está conseguindo chegar num conceito de tecnociência que nos permite, inclusive, identificar as diferentes variáveis que operam, 4 variáveis que operam em 3 contextos e que podem explicar como se dá a mudança técnica. Sem nunca ter lido Freeman, Lundvall, Dose, Carlota Pérez, etc., etc., a gente consegue, no meu entender, claro, sou suspeito para falar, uma maneira muito mais realista de explicar como é que se dá o processo técnico, o progresso técnico, chamado progresso técnico, a mudança tecnológica, e por que ele se dá da forma como ele se dá. E então vamos parar de falar em ondas longas, vamos parar de falar em Schumpeter, em empresário schumpeteriano, em todo esse lixo, desculpe a expressão, esse lixo que se nos é oferecido pelos economistas da inovação, etc., que, bom, vocês seguramente conhecem. Bom, o que eu posso fazer então? Eu posso particularizar esse conceito genérico que eu apresentei anteriormente para a tecnologia convencional, a tecnologia capitalista, dizer que ela é o resultado da ação do empresário sobre um processo de trabalho que, em função de um contexto socioeconômico, que engendra a propriedade privada dos meios de produção e de um acordo social que legitima uma coerção ideológica por meio do Estado, contexto econômico e acordo social que engendram, que ensejam, no ambiente produtivo um controle imposto e assimétrico e uma cooperação de tipo taylorista ou toyotista, permite uma modificação no produto gerado passível de ser por ele apropriado. É um Frankenstein. Né? É um Frankenstein, o conceito é um Frankenstein, eu tenho pleno conhecimento disso, né? Mas é a maneira como a gente consegue expressar, então, essa relação entre as características da tecnociência e as variáveis que nós estamos aí modelizando. De outra forma, a tecnologia capitalista é o resultado da ação do empresário sobre um processo de trabalho que permite, ao mesmo tempo, aumentar o valor de troca do produto gerado e a sua apropriação pelo próprio empresário sob a forma de mais-valia relativa. Modificação essa que pode ser em termos de quantidade, mediante introdução do que se conhece como tecnologia de processo ou inovação de processo, ou de qualidade, mudança nas características do produto, mediante a introdução do que se conhece como tecnologia de produto. Então, é possível fazer dialogar esse conceito com o conceito da economia da inovação. Eu imagino que isso aqui eu não vou explicar, e vou passar aqui para o Frankenstein mesmo, né, que é o conceito de tecnologia social. Tá? Então, a tecnologia social, o que é? Dentro dessa visão de contracorrente, que, veja, nós fomos obrigados a fazer isso. Não é que a gente tenha desejado fazer isso. Né? A minha dissertação de mestrado, em 77, era sobre tecnologia apropriada, onde muito do que eu estou falando agora, eu já falava aí. Tá? Bom, depois eu fui fazer um monte de outras coisas, trabalhar com um monte de outras coisas, carregar piano, montar um instituto na Unicamp, etc.
E depois, na tese de doutorado, eu fui pesquisar por uma questão também ideológica, como anterior, a indústria de armas na América Latina, em especial no Brasil. E só no começo dos anos 2000 é que eu que me senti motivado a voltar ao campo da tecnologia chamada da tecnologia apropriada, né? E por que eu me senti motivado? Justamente porque estava pintando uma radicalização do processo político brasileiro, estava pintando uma democratização econômica, depois da democratização política que já vinha em curso, e que parecia haver, e eu me enganei, evidentemente, a possibilidade de que aquelas ideias que a gente, lá nos anos 70, com o Schumacher, do Small is Beautiful, com o Gandhi, depois com o próprio Herrera, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante muito tempo aqui no Brasil, aqui na Unicamp, em função também, diria eu, dessa conjuntura, eu disse, não, está na hora de eu tirar essas coisas do baú e começar novamente a trabalhar com isso, porque isso parece ser necessário para qualificar melhor, para que as pessoas que hoje estão interessadas com esse tema de tecnologia social possam produzir resultados mais sólidos, né, mais eficazes. Já li isso? Mas vocês leram. Então vamos lá. A tecnologia social é o resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho que, em função de um contexto socioeconômico que engendra a propriedade coletiva dos meios de produção, de um acordo social que legitima o associativismo e que ensejam no ambiente produtivo um controle. E é interessante que, para mim, o controle não é algo restrito à forma capitalista de produzir. Só que esse controle aqui não é um controle assimétrico e imposto, é um controle autogestionário. Quer dizer, na fábrica escravista entra chicote. Na fábrica capitalista não entra chicote. Mas na fábrica autogestionária entra também um mecanismo de controle e até mesmo de coerção. Um controle autogestionário e uma cooperação de tipo voluntário e participativo, tudo isso, então, permitindo uma modificação no produto gerado passível de ser apropriado segundo a decisão do coletivo. Então, como é que nós vamos dividir o que a gente ganhou? O engenheiro vai ganhar a mesma coisa que ganha o operário, ou não. Bom, isso vai ser uma decisão da Assembleia, numa fábrica recuperada, numa cooperativa e assim por diante. Então, é fácil perceber como esse conceito explícita ou implicitamente, ou por omissão, abstrai o contexto capitalista que o envolve e lhe dá sentido. Quer dizer, esse último conceito, o conceito, digamos, que a gente herda, né, ele abstrai o contexto capitalista, que o envolve e dá sentido. Essa característica, como é sabido, é comum a muitos outros conceitos das ciências sociais e também das ciências duras, que, por terem sido definidos sob a égide do capitalismo, não fazem a ele referência e o naturalizam. Então, de certa forma, eu estou dizendo, olha, nós tivemos que desconstruir aquele conceito, porque aquele conceito estava contaminado com os valores capitalistas. Aquele que eu apresentei inicialmente, da tecnologia, aplicação da ciência, etc. Tá? Porque, senão, a gente não conseguia gerar um conceito de tecnologia social que nos permitisse avançar. Nessa medida, propositalmente ou não, emprestam a eles um estatuto de universalidade e atemporalidade que mascara seu caráter de construções históricos-sociais, que é o que eu acabei de falar, dificultam a concepção de alternativas à ordem vigente, acabei de falar, e nossa expectativa, então, é que os conceitos propostos de tecnociência e de tecnologia social, que eu poderia chamar de tecnociência social, estimulem a concepção de alternativas à exclusão social. Então, nós estamos linkando, fazendo uma relação direta entre tecnologia social e inclusão social. E nós adotamos o termo economia solidária, como nós vamos ver logo em seguida, para fazer referência a essa sociedade inclusiva, essa sociedade mais justa, mais equitativa, mais responsável em termos ambientais. Exemplos concretos.
eu vou, mais uma vez, frustrar vocês, entre tantas frustrações que eu já causei hoje, eu vou frustrar vocês mostrando um exemplo concreto, que é o programa 1 milhão de cisternas, que vocês devem ter conhecimento, ou devem ter ouvido falar. Ali está a pessoa lá no semiárido, né? Num território que é maior que a Venezuela, 2 Bolívias, né? 25 milhões de pessoas nessa zona vermelha aí que representa o semiárido brasileiro. Então está ali um camponês, ou coisa que valha, que conhece alguma coisa de como construir uma parede, com os blocos, as placas, melhor dito, das cisternas, que foram levadas para lá, o cimento que foi levado, a areia tinha lá mesmo, e ele está construindo aquilo, se apropriando, não gosto muito dessa palavra, mas vai lá que seja, se apropriando daquela tecnologia, empoderando aquela comunidade, outras pessoas que não aparecem estão vendo ele fazer isso, estão participando de alguma forma e estão sentindo aquela tecnologia como sua, né? Vocês podem ver aqui como a água da chuva ela é captada, então, isso aqui tem mais ou menos 4 metros de diâmetro, tá? É importante isso, 4 metros de diâmetro, e aqui está, então, a pessoa fazendo a cisterna, e o custo disso é 1,8 mil reais, tá? R$ 1.800. Tá? Isso é uma rede muito complexa, né? Onde participa, evidentemente, o governo, a Fundação Banco do Brasil, tem dinheiro da Petrobras, da Caixa Econômica e uma série de ONGs que implementam propriamente essa política pública. Depois de construídas mais de 500 mil cisternas, dessas 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas em 1,2 mil municípios, tá? Um burocrata deve ter olhado e dito, bom, esse troço começou em 2004, nós estamos em 2010, 6 anos, e produzimos 500 mil. A nossa meta é chegar em 2013, tá, com 1 milhão de cisternas. E nós não vamos fazer 500 mil cisternas em 3 anos. Do jeito que nós estamos, é só extrapolar a curva, não vai dar. Então esse burocrata, de coração vermelho, mas mente cinza, usando uma analogia que eu uso bastante, acho que os que riram devem conhecer, ele disse, bom, nós temos que mudar essa tecnologia, porque esse troço é ineficiente, esse troço não está funcionando. Quer dizer, ora, esse cara, um burocrata bem intencionado, de coração vermelho, não tem a mínima ideia de tudo isso que nós estamos falando. Quer dizer, não entende o que é tecnologia social, não entende que esse processo de trabalho deve ser controlado por alguém que tem interesse sobre ele e os seus interesses, seus valores devem estar materializados nesse conhecimento, no empoderamento, etc., etc., e ele aceitou a proposta de uma empresa, Aqualimp, mexicana, a um custo de 3,5 mil reais para acelerar o processo. Né? Então não era já para botar placa por placa, era para... Agora é um problema, né? Imagina um troço de 4 metros de diâmetro, né? Indo numa estrada, evidentemente ia ter que ir assim, né? Como aquelas piscinas que a gente vê, né? Ser levado lá de São Paulo, ou de Salvador, ou de Recife, lá não sei aonde, no semiárido, né? O custo que isso teria, porque esse 3,5 mil é o custo do material, desse troço aqui. Tá? Enquanto que as placas, não. As placas é muito mais fácil de levar até lá, e no limite dá até para fazer lá. Você leva um molde. Né? Bom, mas o custo era 3,5 mil. E toda essa questão do empoderamento, da apropriação, etc., tudo isso vai pelo ralo. Isso sai pelo ralo. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. É que essa cisterna, quando colocada... Bom, um dado interessante. Esse diretor da Aqualimp, que é um mexicano, ele disse, é o maior programa de compra de sistemas de abastecimento de água do mundo. Nada chega próximo ao volume que o governo pretende comprar. O mercado, evidentemente, nos interessa muito, disse ele.
olha o que aconteceu com as cisternas. Tá? Quer dizer, o calor derreteu antes que ela pudesse ser colocada no buraco. Certo? Se ela tivesse sido colocada no buraco, ela realmente não ia se deformar tanto. Mas para você colocar um troço desse, de 4 metros de diâmetro, num buraco, você precisa um guindaste. Né? E o guindaste não entra nesse lugar onde ela está. Então, isso aqui aconteceu muito. E mesmo quando ela conseguiu ser colocada no buraco direitinho, como fica uma parte, fica fora, né? Fica fora do buraco, por questão de nível, etc., para poder escoar, por gravidade, etc., quando choveu, e quando chove, chove, esse troço desabou. Tá? Então, o que eu estou... Bom, isso gerou toda uma manifestação, né, onde eles dizem aqui, enfim, cisternas de plástico, somos contra. Não queremos água a qualquer preço, queremos participar, que eram os lemas dessas manifestações que ocorreram. Então, o que a gente tem aí? Claramente um conflito sociotécnico. Tecnologia social de um lado e tecnologia convencional de outro. Mas não é o artefato em si, cisterna de plástico. É toda uma concepção de tecnologia social, e por isso eu não gosto do termo tecnologias sociais. Né? Eu digo, vamos tratar isso no singular, porque é uma proposta nova, um conceito novo, uma maneira de entender a questão diferente. Acesso à água, mais saúde, produção de alimentos, renda, identidade local, empoderamento das comunidades, a solidariedade e dignidade humana. A disputa entre modelos de cisternas expressa uma tensão entre estilos de desenvolvimento associados a diferentes atitudes frente à política pública, à relação ciência, tecnologia e sociedade e à opção público-privado. Tá? Então, não estou dizendo nada de novo, mas todo o pessoal da construção social da tecnologia ficaria maravilhado de ver justamente como o processo de construção sociotécnica pode gerar situações totalmente diferentes. Economia solidária e inclusão social, para nós tem um pouco a ver com esse iceberg. Quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando em catadores, nós estamos falando no que eu chamo da lógica do desespero, pessoas desesperadas que vão buscar no lixo alguma coisa para comer, quando não encontram alguma coisa para comer, pegam latinha de alumínio, papel para vender para o atravessador que vai ingressar novamente essas coisas no setor formal. Tá? Nós estamos falando então de senhoras que costuram e etc. Nós estamos falando disso aqui. O que nós temos aqui embaixo? Nós temos coisas com intensidade tecnológica crescente e dificuldade crescente. Aqui está o avião da Embraer. Tá? Quer dizer, existem centenas de coisas que são feitas pelas empresas, certo? E que poderiam ser feitas na economia solidária com tecnologia social. Eu dizia que o governo brasileiro arrecada 40% do PIB de imposto, e é interessante observar que desse 40% do PIB, 25% do PIB, o governo contrata, o governo compra com empresas as coisas que nós, como cidadãos, recebemos. Água, transporte, saúde, educação, tudo isso é comprado pelo governo das empresas. 25% do PIB. Quando a gente fala em Bolsa Família, que é 0,4% do PIB, e quando fala agora de 25% do PIB, nós podemos ter uma ideia de como essa parte de baixo do iceberg poderia estar sendo mobilizada de outra forma. Quer dizer, essa relação de 40 milhões com carteira assinada sobre 160 em idade de trabalhar dá uma ideia da capacidade ociosa que nós temos no Brasil. Né? Dá uma ideia do tamanho desse iceberg que pode ser explorado, né? De uma outra forma. Nós temos no Brasil um dos maiores programas de habitação popular do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa, no Brasil também, nós sabemos que 54% das casas são feitas pelos seus próprios moradores. E nas favelas, isso é 100%. Ora, um programa de habitação popular
reservou 97% do seu recurso para as empreiteiras e 3% para a autoconstrução. Tá? Quer dizer, é uma maluquice. É uma maluquice que só pode ser explicada pela ideia do neodesenvolvimentismo, de fazer uma aliança com a burguesia nacional, esperando que ela se torne mais simpática ao processo de mudança brasileira, etc, etc. Mas o que eu quero destacar? Eu quero destacar como os grandes programas brasileiros, do governo brasileiro, poderiam estar relacionados à tecnologia social e à economia solidária. O Brasil é o maior reciclador de alumínio no mundo. O Japão é o segundo. Claro que com uma tecnologia totalmente diferente, vocês sabem como é que se recicla alumínio no Brasil. A senhora, você está tomando uma cervejinha na praia, vem a senhora e diz, já terminou, doutor? É assim que se recicla. Quer dizer, o cara que compra, o atravessador, está comprando trabalho escravo, não está comprando alumínio. Bom, mas deixando isso de lado, o que a gente poderia pensar em termos de cadeia produtiva, em termos de completamento e entrelaçamento de cadeia produtiva? Fábrica de latinha de alumínio, janela de alumínio, para equipar esse déficit de milhões de habitações que nós temos no Brasil. Desde que houvesse um processo de organização dessa massa de excluídos a partir de uma tecnologia social, porque não pode ser a tecnologia da Alcan, não pode se primeiro laminar para depois rebitar, teria que ser uma outra coisa, fundida, não sei, né? Para equipar realmente e você ter a oferta e a demanda pré-ajustadas através do governo, como ele faz à torto e à direito, com o BNDES, com uma série de instrumentos que ele tem, de crédito, etc. Ora, o que nós estamos dizendo então? Que a nossa política de economia solidária e de tecnologia social, ela não está sendo bem conduzida, porque ela está sendo conduzida na base da lógica do desespero. Quer dizer, os excluídos se organizam para fazer uma cooperativa de coleta e reciclagem de lixo, aí o governo vai lá e diz, tá bom, então nós vamos te dar crédito, então nós vamos... Aí vai a incubadora da USP, a incubadora da Unicamp, a meninada lá, diz, bom, vamos ajudar esses caras, para lá tem muito de filantropia, tem muito de visão equivocada do que é a mudança social, mas não vamos falar nisso. Mas, fundamentalmente, essa lógica do desespero é a que predomina. O capitalismo construiu a sua lógica. Tem 500 anos de capitalismo e a lógica do capital é aquela que a gente estuda nas escolas de economia, administração, engenharia. A gente conhece muito bem isso, mas a gente não gosta. A gente precisa de uma lógica solidária. Né? A gente precisa construir uma outra lógica, que não seja nem a lógica do capital, nem a lógica do desespero. No entanto, isso não está sendo discutido, isso não está sendo visto pelo movimento de esquerda, por esses movimentos de economia solidária e de tecnologia social, das incubadoras, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Paul Singer e assim por diante. Tá? Então, é necessário fazer essa crítica que é coerente com essa nossa visão de tecnologia social. Essa crítica, na realidade, ela só pode ser percebida, só pode ser feita se a gente consegue sair e se distanciar para ter um ponto de observação distinto, que é o que a gente está tentando fazer. Bom, aqui nós temos um guarda-chuva muito grande, né? Tem gente de todo pelo aqui dentro, né? Você tem desde o empresário da responsabilidade social empresarial até o anarquista que quer enforcar o último padre nas tripas do último general. Está todo mundo embaixo desse guarda-chuva, né? Batalhando os temas de economia social e tecnologia, economia solidária e tecnologia social, e é normal que seja assim. Né? E não vamos fechar esse guarda-chuva por enquanto, porque o inimigo é muito forte. Né? Depois nós vamos ver o que dá para fazer. E aí você tem deslizamentos semânticos de todo tipo, e convergências perversas de todo tipo. E aí justamente vem o conceito padrão, o conceito da rede de tecnologia social, do próprio governo brasileiro é esse. Tecnologia social compreende produtos, técnicas e ou metodologias. Bom, até aí já tem um pecado do ponto de vista do que é tecnologia, é muito complicado, porque
uma coisa é tecnologia, outra coisa é metodologia. Quer dizer, quando a gente define tecnologia, a gente fala tecnologia é o resultado da ação, etc., etc., para não cair justamente nesse equívoco. Quando você torna um conceito tão amplo, tão inespecífico, ele perde validade. E não apenas como instrumento analítico, conceitual. Não, ele perde validade enquanto prática, enquanto possibilidade de ação concreta. O que você vai fazer com um conceito desse? Você pode fazer um monte de coisas. E muito provavelmente você vai perder força, você vai perder foco e assim por diante, como é o que nós estamos vendo. A Fundação Banco do Brasil, e a gente acaba de dar um curso para os técnicos da Fundação Banco do Brasil sobre tecnologia social, foi muito interessante, porque a gente, no início, teve muita oposição, né? Mas no final a gente realmente fez uma retrolavagem cerebral legal com a moçada, e eles saíram dali criticando de uma forma muito, digamos, aguda, né, a prática da Fundação Banco do Brasil, que, na realidade, temos que reconhecer, né, é a única instituição no Brasil, a única organização semipública, né, que faz alguma coisa na área de tecnologia social, é a Fundação. A Secretaria, a CECIS, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, é um órgão totalmente desprestigiado, não tem pessoal, politizado no mau sentido da palavra e assim por diante. Bom, e aí então, é claro que nós não podemos pegar aquela definição Frankenstein que eu li aqui, e a gente contrasta então essa ideia com tecnologia social é aquela que possibilita aos empreendimentos solidários serem sustentáveis do ponto de vista econômico, cultural, social e ambiental. Então, a gente está fazendo uma ligação muito explícita com tecnologia social e economia solidária. Por quê? A tecnociência não é neutra, ela está contaminada com os interesses do lucro e reproduz a exclusão. Há que contaminar o espaço tecnocientífico público com os valores do bom viver, da propriedade coletiva, da solidariedade, da autogestão, do respeito ao meio ambiente. E aí tem toda uma agenda política de ação dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa, nesse sentido. Quer dizer, os nossos colegas de Coração Vermelho, que têm o Coração Vermelho, querem a mudança social, econômica, eles têm ainda, a maioria deles, a mente cinza. Um tema que eu não vou tocar, mas eu acho que é realmente importante para entender esse trânsito da tecnologia convencional para a tecnologia social, é o conceito de adequação sociotécnica. Quer dizer, a gente é louco, mas não rasga dinheiro, a gente não joga a criança com água do banho, a gente está propondo uma adequação da tecnologia convencional ou da tecnociência convencional à tecnologia social a partir de uma série de modalidades de ação, são 7 modalidades de adequação sociotécnica, para justamente fazer essa mudança, né, onde outros valores e interesses seriam introduzidos nessa nuvem onde se produz o conhecimento para a produção de bens e serviços, um processo de desconstrução e reprojetamento da tecnociência. Outra definição é aquela que necessitam arranjos produtivos, empreendimentos solidários que estão brotando da economia informal e sendo organizados pelos que não trabalham em empresas. E aí a tecnologia social ela aparece como uma solução, junto com a economia solidária, para um problema que o capital está criando e não está conseguindo resolver. Eu iniciaria agora, porque eu vou pular essa parte, a precisar um pouco melhor o conceito, né, em maior detalhe. Eu acho que a gente já está avançado, né? Vou deixar essa parte onde eu caracterizo, a partir de 6 características, a tecnologia social. Mas eu acho que isso tudo, eu poderia dizer, é um resumo e uma sistematização
de tudo que a gente falou agora. Talvez essa só para frisar, já que nós estamos num templo do saber, né, que está totalmente contaminado, como está também a Unicamp, com o inovacionismo. Eu diria a tecnologia social, por exigir a participação da comunidade de pesquisa no processo de adequação sociotécnica, das tecnologias convencionais incompatíveis com os valores e interesses da economia solidária, demandará dessa comunidade a compreensão da tecnociência como uma construção social e política e a rejeição do mito da neutralidade e do determinismo. Então, eu acho que nós, dentro da universidade, temos um papel extremamente importante nesse processo, porque somos nós que detemos o conhecimento, claro que convencional, alienante, etc., etc., mas, bem ou mal, é o conhecimento que vai nos possibilitar essa adequação sociotécnica. Aí está o foguete da tecnologia capitalista e a plataforma de lançamento muito bem projetada e funcionando. Né? Os foguetes estão sendo lançados dia após dia e nós estamos ali, né, recém-caminhando e, fundamentalmente, olhando esse processo, né, dos foguetes do capitalismo sendo lançados. A plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária é a tecnologia social. Né? E vocês veem que isso aqui está em fase de Lego. Né? Quer dizer, isso aqui ainda é um brinquedo. Né? Quer dizer, nós assimilamos a economia solidária não a um quebra-galho para os excluídos, mas uma proposta societária. A gente não fala em socialismo, a gente não fala em outras utopias, nós estamos falando de uma utopia, que também é uma utopia, a economia solidária, que é algo que está mais conectado à nossa realidade, e estamos entendendo claramente, mecanicamente até, a tecnologia social como uma chave para a economia solidária. No entanto, apesar de tudo isso que eu falei, os colegas que trabalham com economia solidária estão desse lado da ponte e nós estamos do outro lado. Esse solidária veio para cá, o Bill Gates não gosta muito de mim, ele deveria estar aqui. Tá? E nós estamos empenhados em construir a ponte. Agora, é preciso entender por que as pessoas que trabalham com economia social e solidária no Brasil e na América Latina, e vocês conhecem muitos de nome, eu citei o Paul Singer, mas poderia citar muitos outros, não falam em tecnologia. Não falam em tecnologia social, não falam em tecnologia. Ou seja, tecnologia não é importante. Tecnologia, abrir aspas, é uma receita de bolo, fechar aspas. Frase do nosso querido Paul Singer, que a gente respeita, né? E que a gente usou essa frase justamente num artigo que fizemos para criticar a concepção da esquerda tradicional, do marxismo ortodoxo, sobre as forças produtivas e a transição ao socialismo, baseados em Mesaros, em Andrew Finberg, David Noble e um que outro autor marxista, e também no Lacey, evidentemente, marxista ou não marxista, que propõe algo distinto. Tá? Então, construir essa ponte com os nossos aliados, do ponto de vista ideológico, que estão aqui desse outro lado, da economia solidária, tem sido muito difícil. Mas a gente continua empenhado nisso. Muito obrigado.